E hoje nós vamos falar da Energisa. A Energisa é uma gigante da distribuição de energia no Brasil. Uma empresa até interessante, mas ela tem um ponto de atenção, um risco que quase ninguém fala. Ficou curioso? Meu amigo, nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a Energisa, vou fazer a avaliação econômico-financeira da empresa e ao final do vídeo vou dar a minha opinião se compensa ou não ter Energisa na carteira. Então vamos lá, pessoal. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Energisa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo para entender que empresa que é essa, eu peguei os dados do último balancete disponível, que no caso é do terceiro trimestre de 2025, e fiz essa representação de blocos aqui à direita do meu vídeo. E eu vejo uma empresa que tem um capital de giro forte, robusto, estimado em mais de 5,5 bilhões de reais, né? E uma necessidade de capital de giro bem gerenciada na faixa dos 2,2 bilhões de reais, que é esse blocozinho de vermelho. Então sobra dinheiro. A diferença entre o capital de giro de 5,5 para a necessidade de capital de giro de 2,2 são 3,2, quase 3,3 bilhões de reais. E esse dinheiro está na tesouraria da empresa, né? A Energisa, desde o ano de 2023, tem uma tesouraria robusta. No ano de 2023 tinha 500 milhões, em 2024 2.200 e agora 3.200, quase 3.300. Eu peguei esses dados e coloquei no gráfico para verificar a tendência dos indicadores no longo prazo, pois a análise dinâmica de balanços preza muito pelas tendências. E esse é o gráfico dos indicadores dinâmicos, onde a linha azul é o capital de giro, a linha vermelha a necessidade do capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. E o que eu vejo quando eu avalio este gráfico? Eu vejo um gráfico confuso, né? Os idos de 2019, 20, 21 e 22 não existe uma tendência pré-definida dos indicadores e isso é muito ruim, tá? Mas a partir do ano de 2023, nós temos uma tendência clara. O capital de giro sobe de forma forte. O capital de giro é a linha azul. A necessidade de capital de giro praticamente anda de lado. E o saldo de tesouraria acompanha o capital de giro que cresce, né? A qualquer momento desse gráfico, meus amigos, a distância que você medir entre a linha azul e a linha vermelha vai ser o saldo de tesouraria, vai ser a ociosidade de capital que fica no caixa dando liquidez para a empresa. No momento eu vejo uma empresa sólida com uma liquidez robusta. Mas vamos dar uma olhadinha em cada um dos indicadores. E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela. E esse é o indicador do saldo de tesouraria e quando a gente abre esse indicador, nós percebemos que a Energisa ela gosta de um empréstimo de curto prazo, hein? Principalmente a partir do ano de 2020. Vamos lá. Agora em 2024 a empresa tem 6,2 bilhões de reais de empréstimos de curto prazo e ela tem um caixa de mais de 10, quase 11 bilhões de reais. Então a diferença entre o dinheiro que ela tem no caixa, paradão, né, esperando para ser gasto, e as aplicações financeiras de curto prazo, em relação aos empréstimos de curto prazo, sobram 3,2 bilhões de reais. Então a Energisa é uma empresa líquida, ok? E essa liquidez ela vem do longo prazo. Mas por que eu posso dizer isso? Muito simples, porque o saldo do caixa, mais as aplicações financeiras de curto prazo, ele é superior aos empréstimos e financiamentos. Então, a rigor, a Energisa nem precisaria desses empréstimos de curto prazo. Eles são totalmente desnecessários, só trazem custo financeiro para a empresa. Meu amigo, falar sobre a Energisa é muito bacana, é uma empresa muito redondinha, eu gosto muito da Energisa, tem um ponto aí de preocupação que é o endividamento, mas daria para eu fazer um vídeo super extenso. Não vai ser o caso, ok? Eu não estou querendo fazer vídeos grandes no YouTube, minha meta é fazer vídeos de 20 minutos.
Então, meu querido, eu deixo dois convites para você. Em primeiro lugar, assine a minha newsletter. É totalmente de graça. Basta acessar o meu site e colocar apenas o seu e-mail. Você vai receber um e-mail por dia com um artigo de muito boa qualidade. Inclusive, uma análise bem detalhada da Energisa. Agora, se você quer informações de mais qualidade ainda, considere a possibilidade de fazer a assinatura Prêmio do Tsumone, ok? É apenas um pouquinho mais de R$ 1 por dia, acho que vale a pena. E esse é o indicador da necessidade do capital de giro. E quando eu avalio a necessidade do capital de giro de uma empresa, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro. E eu percebo que a Energisa, de 2019 até 2025, ela cresceu o seu faturamento em algo em torno de 30%, tá? Saindo de 19, praticamente 20 bilhões e batendo aí algo em torno de 35 bilhões de reais em 2025. Mas a necessidade de capital de giro, ela praticamente anda de lado. Ela só cresce 8,3%. Saindo de 2, indo para 2,2. Ou seja, a receita cresce 31%. A necessidade do capital de giro cresce em apenas 8%. E isso é muito bom. Isso significa que a Energisa está fazendo para casa direitinho, né? Na medida que o faturamento aumenta, a sua necessidade de capital de giro está diminuindo, né? Quando nós analisamos a composição do indicador da necessidade do capital de giro, salta aos olhos o prazo médio de recebimento do contas a receber, né? Lá pelos idos de 2019, a empresa recebia tudo que vendia no prazo médio de 68 dias. Hoje, ela recebe no prazo médio de 50 dias. Ela diminuiu aqui praticamente 18 dias em uma conta só. E isso é sensacional, né? E quando a gente analisa o ciclo financeiro da empresa, que a gente também pode chamar de necessidade de capital de giro dia, a gente vai perceber que lá pelos idos de 2019, o dinheiro da empresa, né, girava em 38 dias e agora gira em 12. Né? Melhorou aqui de forma substancial, saiu de 38 e foi para 12. Essa diferença aqui, né, essa redução, né, de praticamente 26 dias, ela é praticamente toda originada num bom gestão, num bom gerenciamento do contas a receber, que saiu de 68 dias e bateu 50. Então, sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro, é uma empresa ok, super tranquila, não há o que se preocupar, né? Vender não é o problema para ela, financiar essa venda, muito menos. E sobre o capital de giro, pessoal, eu percebo uma empresa que tem crescido o seu capital ao longo dos anos. Saindo de 2,2 bilhões de reais em 2019 e chegando a 5,5 em 2025. Quando nós analisamos a composição desse indicador, nas suas mínimas contas, né, tanto na origem do dinheiro, que são as contas do passivo, quanto na aplicação, que são as contas do ativo, nós percebemos que é uma empresa que imobilizou praticamente 30 bilhões de reais nos seus ativos financeiros, nos ativos setoriais, nos investimentos, no imobilizado. É muita grana, né, cara? Esse dinheiro aqui ele foi investido para fazer a empresa crescer a nível de estrutura. Agora, quem financiou? De onde que veio esse dinheiro? Né? Dos 30 bilhões de reais, 20 bilhões de reais vieram de empréstimos de longo prazo. Aqui no mouse, ok? Que variaram no período de 2019 a 2025, né, saindo de 14 e indo para 34. 20 bilhões, ok? E aí o que acontece? Também a empresa utilizou fontes endógenas de financiamento, que seriam o capital social, que variou algo em torno de 4,7, e as reservas de capital e reservas de lucro, que junto alteraram algo em torno de 7 bilhões de reais. Então é uma empresa que sim, durante os anos de 2019 a 2024, ela investiu 30 bilhões, só que desses 30 bilhões, 20 bilhões são de empréstimos, os outros 10, vamos dizer assim, a grosso modo, é dinheiro próprio que a empresa gerou ao longo dos anos, ok? Eu vejo, então, uma empresa que tem crescido na base do dinheiro dos outros, né? Praticamente 66% é de origem onerosa. Quando nós analisamos o capital de giro, eu mostrei para vocês que a empresa está se enrolando lá com o dinheiro dos outros, né? O capital de giro está crescendo com base de dinheiro de terceiro. E os investimentos também estão sendo feitos de forma majoritária com dinheiro de terceiros.
De cada R$3, 2 são de terceiros, né? E quando a gente analisa o endividamento, a gente percebe que a empresa também tem perdido a qualidade. Em 2019, a empresa tinha uma dívida líquida de 14 bilhões de reais, aqui no mouse. Agora, a dívida líquida está em torno de 30 bilhões de reais, aqui no mouse, ok? Hoje, a Energisa tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 4,8 vezes. Ou seja, a empresa precisaria de pegar 4,8 anos, 100% do seu EBIT para quitar sua dívida líquida. E houve uma piora relevante de 2024 para 2025. Em 2024, o indicador era de 4 vezes, agora é de 4,8, ou seja, piorou em 20%, né? Quando a gente analisa o resultado financeiro, a gente percebe que esse aumento do endividamento já começa a cobrar, né? Em 2024, a empresa teve um resultado financeiro negativo de 1,7. Agora, em 2025, somente em 9 meses, o resultado financeiro está negativo em 2,5. Olha aqui no mouse. Saiu de 1,7, foi para 2,4, né? Quase 2,5. Esse número vai chegar facilmente aqui aos 3,2. Ou seja, a empresa está perdendo qualidade. Quando a gente compara o resultado financeiro negativo em relação ao EBIT e em relação ao faturamento, a gente percebe a mesma coisa. Em 2024, a empresa gastava 5% do seu faturamento, olha aqui no mouse, ok? Para pagar esse resultado financeiro negativo. Em 2025, ela gastou 9% do seu faturamento para pagar o seu resultado financeiro negativo, ok? Agora, em 2025, 47% do EBIT que ela gera tem destino, pagamento de despesas financeiras, financiar o resultado financeiro negativo. Em 2024 era 28%. Ou seja, a empresa piorou muito a sua performance a nível de endividamento, tá? Ela está entrando numa faixa perigosa de endividamento. 4,8 vezes é muita coisa. E a nível operacional, a Energisa é uma empresa redondinha? Bora lá, vamos avaliar. Faturamento crescente, saiu de quase 20 bilhões de reais e vai bater esse ano aí os 35 bilhões de reais fácil, né? Uma empresa em franco crescimento. CMV bem administrado aí na faixa dos 73%, 74%. Essa já é a média dos anos de 22, 23, 24, 25. Olha aqui no mouse, ok? Isso é legal, mostra um CMV bem administrado. É uma empresa que vai deixar um EBIT aí na faixa dos 20%, ok? Isso também seria uma média dos anos de 22 até 25. E um lucro líquido aí na faixa dos 7, 8%. No ano passado, ela teve um lucro líquido muito bacana na faixa dos 11%. Esse ano já bateu 5,6% e a tendência é não estourar os 6, 7%, tá? Principalmente porque é uma empresa que está tendo um resultado financeiro muito ruim, né? Nós já conversamos sobre isso. Então a Energisa ela é uma empresa bacana sob o ponto de vista operacional, está em franco crescimento, aumentando o seu faturamento ano após ano, tem uma boa gestão de custos de CMV, ela gera um EBIT bacana por ser uma empresa predominantemente de distribuição, um EBIT de 20%, mas o seu endividamento está causando um estrago na empresa, né? Hoje praticamente 50% do EBIT que ela gera já tem destino, que é pagamento do resultado financeiro, que é muito negativo. Isso é um ponto de atenção muito forte para o investidor. Então, meu amigo, qual é a nossa conclusão sobre a situação econômico-financeira da Energisa? Vamos lá, bora lá. Já coloca nos comentários aí a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Eu vejo uma Energisa que ela tem uma estrutura de capital muito adequada. Capital de giro mais do que suficiente para bancar a necessidade de capital de giro. Sobra dinheiro, sobra uma tesouraria muito robusta que dá muita liquidez para a empresa, ok? É uma empresa que fatura aí seus 33, 35 bilhões de reais, tem uma gestão de custo bacana na faixa dos 74%. Ela vai te entregar um EBIT de 20%, isso é muito bom por ser uma empresa predominantemente de distribuição de energia. O lucro líquido já esteve em situação melhor, tá? Ela tem condição de entregar um lucro líquido de 11 a 12, até 13%, mas de 2025 o lucro líquido deve chegar na faixa aí dos 6, no máximo 6,5%. Daqui para frente a situação vai ser essa, ok? Pensar em Energisa é esperar um EBIT de 20, um lucro líquido na faixa de 6, 7%. Nós vimos que esse lucro líquido diminuiu
porque a empresa aumentou o seu endividamento, né? Se a gente comparar 2024 com 2025, a dívida líquida deu um pulo, né? Saiu de 24 bi e bateu 30 bilhões de reais. E o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT também piorou bastante. Em 2024 era de 4 vezes, agora é de 4,8, quase 5. Ou seja, a empresa precisaria de 5 anos para destinar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. Nós vimos, aliás, que a empresa ela tem sacrificado grande parte do seu EBIT para financiar esse resultado financeiro que é muito negativo. Praticamente 50% do resultado financeiro do EBIT, ele é destinado ao pagamento de juros, cara. Isso é muito ruim. Então eu vejo que é uma empresa que cresceu muito a sua estrutura, né? Só que ela está dando um passo maior do que as pernas, viu? Eu acho que ela está entrando num momento de endividamento mais pesado. Ter esse indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 4,8 vezes, quase 5, não é brincadeira. E é por isso que praticamente 50% do EBIT dela tem endereço. E não é o bolso do acionista, né? Esse 50% do EBIT está indo para financiar um resultado financeiro negativo. Mas e aí, vale a pena ou não vale a pena investir em Energisa? Coloca a sua opinião aí, deixa eu ver a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião enquanto investidor. Meu querido, algo que me deixa muito desconfortável em ser acionista da Energisa é esse endividamento de 5 vezes, né, o EBIT. Né? É muito pesado. Né? A empresa precisaria de praticamente 5 anos destinar 100% do seu EBIT para quitar sua dívida líquida. É uma empresa redondinha, cara. Ela gera um EBIT bacana, 20% de EBIT. Só que 50% desse EBIT tem destino já certo, e não é o seu bolso, é o financiamento desse resultado financeiro negativo muito robusto, que veio de um endividamento muito grande, né? Só que eu sei, meu caro, que esse segmento ele é intensivo em investimentos, né? A Energisa, ela trabalha predominantemente na distribuição, né? Isso requer grandes volumes de investimento. Por outro lado, ela tem uma perenidade de negócio muito grande, muito maior que a geração e a transmissão. A geração e a transmissão, os contratos são por tempo determinado. A distribuição não, é ad eterno. Tu trabalhou direitinho, tu vai até a eternidade, né? Você não vai passar aquele susto de vencimento de contrato, como a Taesa vai passar agora em 2032, né? Fiz um vídeo sobre a Taesa falando disso, né? Que 50% do faturamento dela vai virar pó, né, até 2032. Né? Já a Energisa, ela não tem esse problema. Né? Os contratos são ad eterno. Então ela se alavancou para melhorar a qualidade, né? Para não virar o Menel da vida, como lá em São Paulo arrebentou com todo mundo. Né? Inclusive tem um processo de caducidade correndo no estado de São Paulo para tirar a empresa do local. Né? Em Minas, a CEMIG tem investido bastante na sua rede de distribuição. E a nossa amiga Energisa está fazendo a mesma coisa, ela está investindo para melhorar a rede, ela tem um contrato de ad eterno na mão, está se endividando agora, vai fechar um grande ciclo. A tendência é ter sim um ano de 2026 duro, um ano de 2027 duro, mas no longo prazo deve melhorar. Né? Se você é um investidor de longo prazo, vale a pena sim você ter Energisa na carteira. Tá? Essa situação ela tende a se normalizar, ok? Se é um investidor de curto prazo, esse tipo de coisa, 1 ano, 2 anos, eu não percebo, eu acho que, não percebo a oportunidade, eu acho que é até um risco considerável, sabe? Teria outras opções mais tranquilas, beleza? Hoje a Energisa não faz parte da minha carteira previdenciária, né? Todo mundo sabe que as elétricas, elas se encaixam muito bem numa carteira previdenciária para gerar dividendos, né? Então, assim, quais são as empresas elétricas da minha carteira previdenciária? Eu tenho uma ENGIE, que é uma geradora maravilhosa, né? Eu tenho uma CEMIG, que é uma empresa de boa qualidade, que atua na distribuição. E eu tenho duas transmissoras, a ISA, que é sensacional, e a Taesa, que por muitos anos foi a maior distribuidora de dividendos da B3, né? Então é isso. Dentro da minha carteira de dividendos não tem espaço para Energisa, porque eu tenho outros 4 ativos
de muito boa qualidade, ok? Meu querido, gostou do vídeo? Se sim, já deixa um like, né? Se não, peço perdão, mil desculpas. O próximo vídeo vai ser melhor, eu me comprometo. Quer pedir para eu analisar alguma ação específica? Coloca nos comentários. Quer me dar alguma sugestão? Sou todo ouvidos, meu amigo. Queria muito receber a sua consultoria. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.